Boa noite a todos. A nossa mensagem de hoje vem do nosso amigo Emmanuel, do livro Fonte Viva. Intitula-se Cristo e Nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda menos quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E aqui Emmanuel, vem dando aquela carta de compromisso nossa, não somente com a humanidade, mas principalmente com Cristo, com o cristianismo. Quando ele diz no final que cristianismo significa Cristo e nós. Todos nós, trabalhando, amando, servindo, tentando evoluir e progredir para a melhora cada vez mais da nossa humanidade, do nosso planeta, dessa raça que foi abençoada por ele com essa nova casa para a evolução e o progresso. Uma boa palestra para todos nós, boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Pensar Jesus. Vamos nos ligando à natureza. Senhor Jesus, viemos buscar a Tua paz, aquela paz que não encontramos dos homens, mas que sabemos que de Ti ela virá, ela chegará. É um esforço imenso que fazemos de permanecer com pensamentos no bem, para que essa paz se aproxime de nós. E felizes estamos, Senhor, porque tivemos a condição de chegar hoje aqui em Tua casa.
Que satisfação, Senhor, estarmos junto com nossos amigos, nossos irmãos. Estamos aqui em busca da caridade, Mestre. Pois quantos de nós aqui presentes sofremos de alguma forma? Não precisamos decliná-las, porque Tu sabes perfeitamente onde está a nossa dor. Corações enlutados sofrem da saudade, Senhor. Sê com eles, ampara-os, como ampara também aqueles que foram antes. E assim, pedimos aos nossos guias e protetores para que possam nos permitir que, em nome de Deus, possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos ter o estudo da noite com o nosso companheiro João Nogueira. Esteja à vontade, João. Assim é melhor, está no escuro, está ótimo. Deixa assim, não precisa não. Boa noite a todos. A gente sempre tem que agradecer a Deus, nosso Pai. Sem Ele nós não estaríamos aqui, nem nada existiria. A Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos, a diretoria da casa, Tiago Acira e todos os membros da diretoria e todos vocês, que eu sempre falo a mesma coisa, mas vocês não acreditam, não tem merecimento, podiam estar em outro lugar assistindo outra palestra, mas tiveram que vir para cá fazer o quê? Vão ter que ficar esse tempo aqui aturando-nos. Mas o nosso tema, eu estava viajando, a Fátima me mandou o tema pelo celular, dizendo assim, o tema vai ser expiações coletivas. Eu falei, legal. Bom tema, né? Mas antes da gente falar especificamente das expiações coletivas, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina que ela, já no início do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec... Tá bom, esse aqui é mais velhinho, mais bonitinho. Kardec coloca aqui nesse livro, no início, esse aqui é o terceiro livro da codificação, e ele diz o seguinte: fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita é uma doutrina que ela nasceu da ciência, não a ciência humana, mas a ciência espiritual. Uma ciência porque, até ontem nós estávamos conversando, o que é uma ciência? É algo planejado por alguém, os métodos são colocados, há a observação, há a coleta de fatos, e os fatos comprovam, então, a realidade. Então, chega-se ao conhecimento ou à ciência através dessa sequência. Ciência é isso. Então, ciência a nível material nós já conhecemos, agora a nível espiritual foi Allan Kardec que trouxe para nós, inaugurando então a era do Espírito, como nós já sabemos. E a doutrina, ela é ciência, traz através da ciência, através do contato, através da comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, a filosofia espírita. E através da filosofia espírita sendo praticada em nosso dia a dia, em nossa vida, em nosso íntimo, aí sim a gente chega a uma questão de religiosidade. Não uma religião como existem tantas por aí, né, religiões humanas, mas a religiosidade íntima, que não importa o rótulo que tenhamos, todos nós podemos ter religiosidade. Então é uma doutrina que é baseada na razão,
nos fatos, na lógica. E quando a gente fala de lógica, hoje, inclusive, tem muitas teses de doutorandos, de pós-graduandos nas universidades, que eles estão pesquisando a questão de por que há tanta migração dos credos já constituídos, né, protestantismo, catolicismo e outros credos, para o espiritismo. E é exatamente dentro da razão que nos explica. Ela não fala, olha, é isso porque é isso e acabou. Ou são mistérios de Deus. A gente sabe hoje que existem muitas coisas ainda que nós não sabemos e nem vamos saber nessa existência. E tão cedo a gente não vai saber, porque falta-nos maturidade para compreender. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será dado ao homem um dia ver a Deus? E os espíritos superiores respondem: o verá e o compreenderá quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria. A gente lembra um grande escritor, psiquiatra norte-americano, Brian Weiss, um judeu de nascimento, um judeu de família, e que não aceitava essa questão de reencarnação, de vida após a morte e etc. E ele foi pego no contrapé, digamos assim, dentro do seu consultório, porque acabou comprovando através de fatos científicos. Voltamos à questão da científica, dos métodos, da pesquisa, da coleta de dados, da comprovação de que aquilo que estava sendo dito é realmente embasado em fatos reais, em história, em jornais, em pesquisa em cartórios e etc. Que aquele ser que hoje se diz João foi Pedro, ou foi Maria, ou foi sei lá o quê. E é comprovado, isso é comprovado. Brian Weiss, Patrick Drouot, Raymond Moody, vários outros pesquisadores da nossa época que fazem essa pesquisa em cima de reencarnação, de sobrevivência do espírito e comunicabilidade entre os desencarnados e encarnados. Então, Brian Weiss tem uma frase que ele diz assim: nós não somos corpos materiais tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos tendo experiências corporais. O nosso João Batista, meu xará, foi dado o nome a ele por minha causa, né, Tiago Acira? Eu sou João Batista também, só botaram Nogueira no meio, mas tudo bem. Então, ele, às margens do Rio Jordão, quando ele estava lá batizando, ou seja, batismo vem de uma palavra grega que quer dizer mergulho. Então ele estava cumprindo aquele ritual do mergulho, mergulhando as pessoas que já tinham feito o outro batismo, que é o batismo do mergulho para dentro de si, do mergulho para verificar o que está errado, o que está certo e se propor, pelo menos se propor a mudar aquilo que está errado, transformando o errado em certo. Então João Batista, ele cumpria aquele ritual com essas pessoas que estavam dispostas mesmo a mudar a sua concepção íntima. É a chamada metanoia, né? É a transformação da consciência, da nossa consciência. E aí ele viu um grupo se aproximando e fala para o grupo assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi antes frutos dignos de arrependimento. O que João Batista quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: não adianta a gente querer fugir da ira vindoura, que é a lei de ação e reação. Lei de ação e reação é fatal. É a única coisa fatal que existe na nossa existência. Existe na nossa existência, é ótimo, mas é bom. Então, ele falava o seguinte: olha, não adianta vocês quererem fugir da lei de ação e reação. Vão produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, primeiro volta, busca a transformação íntima, e aí sim, pode vir aqui, eu vou cumprir o ritual do batismo com vocês.
não era isso que eles queriam. Eles queriam algo miraculoso que o ser humano até hoje busca, com fórmulas mágicas, com talismãs, etc., para eliminar aquela culpa que nós temos dentro de nós. Não é isso que João Batista dizia. Ele dizia ao contrário, para não buscar nisso uma forma de se redimir, mas sim se modificando, produzir frutos dignos de arrependimento. Aí sim, não tem problema nenhum. E se a lei de ação e reação é tão importante, é tão fatal, e se todos nós, como indivíduos que hoje estamos encarnados, né, os videntes estão vendo aqui um número muito maior de desencarnados, não é, Tiago Acida? Essas paredes deixam de existir, mas todos nós, encarnados e desencarnados, temos a lei de ação e reação, nossa conta corrente espiritual gravada dentro de nós, na nossa consciência. E aí vem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, mas espera aí, então nós reencarnamos para pagarmos dívida, não é isso? Esse é o grande erro das pessoas quando começam a querer estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz que o objetivo das reencarnações é a educação do espírito. Volta em Brian Weiss, nós somos espíritos tendo experiências corporais sucessivas. O Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, diz que mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. E aí, ressurreição é sinônimo de reencarnação. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para conseguirem uma melhor ressurreição. Ou seja, através dessa, entre aspas, tortura, eles vão evoluir. Mas o que é tortura? Por que tortura? Deus nos tortura? Claro que não. Deus é amor. Já diz João Evangelista na sua epístola. Deus é amor. E o que Ele quer é que nós sigamos as suas leis. E Jesus repetia, Deus não quer a morte do ímpio, mas sim que ele se converta, que ele se transforme, que ele se melhore. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, ou vice-versa, né? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Quem de nós não pisa na bola, como dizem por aí, né? Então a gente tem a lei de ação e reação funcionando como um processo educativo, não como um processo punitivo. A nossa ideia de punição, de castigo, ainda está muito arraigada, porque foi um momento da nossa maturidade espiritual, ou imaturidade espiritual, melhor dizendo, que nós precisávamos ir pelo medo, pela coação. Hoje a gente chegou na idade da razão, onde a gente vai analisando as coisas, e se não fizer sentido para nós, nós não vamos, nós não acreditamos, não damos um passo à frente. Sabemos que temos muitos Tomés por aí, que querem ver para crer, mas a espiritualidade está nos acotovelando o tempo todo, está o tempo todo junto de nós. Nessa mesma epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado e o embaraço e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós erramos em determinado momento, com um determinado indivíduo, em um determinado ponto. Aquilo fica gravado em nós, na nossa consciência. E existe uma lei chamada lei de atração, que faz com que nós sejamos atraídos para cumprir aquele retorno da lei. Acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Tem gente nova, não ouviu. Uma vez eu estava numa refinaria lá no Rio Grande do Sul, Refap. Né, Marquinhos? O Marquinhos conhece a Refap. Estava lá
Aí tinham eu e um amigo, esse amigo de São Paulo, e de repente a menina olhou para a gente e falou assim, vocês são de onde? Aí eu falei, não, eu sou do Rio. E aí ele falou, eu sou de São Paulo. Mas vocês vão voltar em que voo? Eu falei, eu volto no voo, sei lá qual, para o Rio de Janeiro. Aí o meu amigo falou, não, eu vou voltar no voo da TAM para São Paulo. A menina começou a tremer. Ela falou, não fala isso, moço. Por quê? Porque tinha um rapaz que vinha aqui sempre de São Paulo e ele sempre trazia o envelope para a concorrência, era uma concorrência, trazia o envelope, ele entregava o envelope e ficava aguardando abrir o envelope para verificar quem tinha ganho, para anotar e levar de volta para São Paulo, para a empresa dele. Só que num determinado dia, esse rapaz, ele chegou aqui e falou, eu não posso perder o meu voo. Ele já tinha perdido várias vezes o voo dele, várias. Não tinha problema, você chegava lá no aeroporto, trocava para outro horário mais tarde. Mas nesse dia ele estava angustiado, ele não podia faltar, ele não podia perder aquele voo. Ele entregou e nem ficou para a abertura dos envelopes. E foi para o aeroporto, pegou o voo da TAM, chegou em Congonhas, cumpriu o seu destino, ou seja, houve aquele acidente no avião da TAM. Então a menina ficou nervosa porque era exatamente uma história parecida. Foi uma semana depois que a gente estava lá e ela ficou nervosa. O que aconteceu com esse rapaz? Ele foi atraído por aquela necessidade que ele tinha de estar naquele ponto, naquele tempo, naquele ponto, para cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Por quê? Mais uma vez, para punição? Não, para aprendizado. Para aprendizado. Existem várias formas de interpretação, as pessoas ficam, não, porque eles eram bárbaros que estiveram lá empurrando os outros no abismo, etc. Existem várias soluções que as pessoas inventam, né, ou buscam, que podem ser sim, mas não é o caso para a gente ficar elucubrando, não, peraí, vamos achar qual é a causa, por que eles estavam nesse avião juntos, por que muitos perderam o voo, por que alguns trocaram e etc. Tudo tem a sua explicação lógica e racional. Mas eu não quero falar sobre o avião da TAM, mesmo porque quando eu entro no avião, eu entro muito no avião, o negócio começa a tremer um pouco, né, Marco? Flavinho? Flavinho está rindo porque acontece contigo também, né? Mas houve agora, dia 27 de janeiro, um grande incêndio na boate chamada Kiss, lá em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. E eu estive lá no Rio Grande do Sul uma semana depois também, uma comoção muito grande. E as pessoas começam a perguntar, mas por quê? O que aconteceu ali? Assim como o indivíduo tem que resgatar para ser educado aqueles débitos do passado, a individualidade ela é composta, aliás, a coletividade é composta de indivíduos. E os indivíduos se ligam em alguns assuntos que acabam se comprometendo com a lei divina de ação e reação, ou causa e efeito, como chama a doutrina espírita. Muita gente chama de karma, mas karma é um termo utilizado pelos orientais, pelos hindus, né? A doutrina espírita usa causa e efeito. Toda causa tem um efeito, e todo efeito tem que ter uma causa, né? Se você não acender o fogo, não vai esquentar a água, né? Então a causa é o fogo, a fervura da água é o efeito. Então, quando nós, como coletividades, cometemos alguns atos insanos, esses atos insanos têm que ser resgatados de forma coletiva. Porque nós nos juntamos para fazer algo que era contrário à lei divina. Nós nos colocamos do lado oposto à lei divina. E aí nós temos que nos reunir novamente para que nós cumpramos, para que nós nos eduquemos naquele ponto, para que não mais cometamos
o mesmo erro. Ali em Santa Maria foi algo interessante. Eu estava lendo um artigo e o articulista disse o seguinte: primeiro, 27 de janeiro, é uma data muito interessante. Alguém sabe o que se, entre aspas, comemora 27 de janeiro ou não? 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 A memória do Holocausto. Algum daqueles jovens morreu queimado? Hein? Qual foi a causa da gás inalado, né? Asfixia por gás que foi inalado. As portas da boate, elas foram fechadas, impedindo que saíssem daquele ambiente. E os sobrenomes de praticamente todos aqueles que desencarnaram daquela forma eram sobrenomes alemães. A gente aqui não está querendo dizer, olha, eram aqueles alemães que nos campos de concentração colocavam os judeus lá, fechavam a câmara e matavam os judeus. Não estamos querendo dizer isso. Afirmar isso seria uma negligência nossa. Mas é uma hipótese, e é uma hipótese muito palpável. A outra hipótese é, por exemplo, se vocês estudarem um pouquinho da cultura bárbara, vocês vão ver que povos, eles tinham os seus núcleos, né? Já viram um filme de faroeste, que aqueles índios fazem a aldeia com algumas casas em volta, ocas, né? O nome? E no centro é o local onde eles se reuniam para festas, etc. e tal. Então, aquelas aldeias, quando havia disputa entre tribos, aquelas aldeias normalmente eram cercadas por um grupo muito maior, um exército muito maior, eram saqueadas, violentadas as mulheres e ateavam fogo naquelas ocas, naquelas casas, e impediam as pessoas que estavam lá dentro de saírem. É uma outra hipótese. O que a gente quer, levantando essas hipóteses, não é que a gente feche a questão, mais uma vez, não é que a gente feche a questão em cima de, olha, foi isso que aconteceu, foi exatamente dessa forma. Mas são possibilidades de terem acontecido, né? As coincidências, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam assim, coincidência não existe. Não, acaso não existe. O acaso é como se a gente pegasse uma tela branca, essa tela aqui, não vou fazer isso, só vou, fingindo, tá? Calma, fica nervoso não. Todo mundo pegasse, aqui, que está aqui na frente, pegasse uma lata de tinta, cada um com a cor. Todo mundo jogasse a tinta aqui nessa tela e saísse uma pintura maravilhosa. Isso é acaso. Aí Kardec diz assim, o acaso inteligente não é acaso, né? O Big Bang, né? Que coisa linda, uma explosão sem fundamento, de repente surgem planetas com as órbitas perfeitas. As órbitas perfeitas. Aí tem uma estrela que ilumina e carrega todo um grupo de planetas, e esse grupo de planetas está unido a uma outra estrela que carrega outros grupos de estrelas menores e planetas, etc, 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 etc. Acaso, então, o acaso não existe. Mas a coincidência significa incidir ao mesmo tempo, ou no mesmo lugar, ou as duas coisas. Então a coincidência existe. O que não existe é o acaso. As coincidências, então, nesses casos que nós estamos vendo aí acontecerem, são muito relevantes. E a gente pode sim admitir que tenha sido alguma dessas possibilidades. Mas e aí? O que acontece agora com esses espíritos que desencarnaram e com as suas famílias? Porque uma coisa é a gente olhar e falar assim, tecnicamente está perfeito, mas e as famílias? Não estão sofrendo, não? E aqueles que desencarnaram, não estão sofrendo? E aqueles que têm a culpa no assunto, não estão sofrendo?
Outro dia, porque foi outro dia, o tempo está tão rápido, né? Que outro dia, aquele menino, esqueci o nome dele, pedi para a Flávia me ajudar, como é que é? De Realengo. Esqueci, ela também tem a memória péssima, tudo bem. O menino de Realengo lá que matou os... Oi? É por aí, Wellington, né? É isso não? Por aí. Aquele rapaz que matou algumas crianças lá no colégio em Realengo. As pessoas crucificaram o rapaz. Teve uma reunião mediúnica lá no Caminho do Senhor, 1 ou 2 semanas depois, eu acho que foi 1 semana depois, que nos foi revelado que tinham mais de 200 obsessores junto com aquele rapaz. Isso elimina a culpa desse rapaz? Não. Mas atenua. Porque os outros que estavam ali incentivando ele a cometer aquilo, de tal forma o obsidiaram, o subjugaram, que ele acabou sendo, entre aspas, claro, obrigado a cometer aquele crime. Então, sinceramente, quando a gente observa que as crianças e as famílias, e todos nós que participamos, que nos chocou aquilo, como o incêndio em Santa Maria nos chocou, como o avião da Gol, o avião da TAM e tantos outros outras catástrofes, né, que acontecem, que foi tudo programado, aliás, profetizado há 2000 anos pelo próprio Jesus. Jesus disse que o céu escurecerá, que o céu cairá, as estrelas cairão sobre a terra. Jesus disse isso tudo, que pai, mãe e filhos se matariam uns aos outros. Tem aí um julgamento agora, né, do rapaz, não é? E aí? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, é o que Jesus disse. Mas não foi ele, Jesus, que veio trazer, na verdade. É porque através dessa coisa de, eu sou dessa religião, aí bota um rótulo, né? Nós gostamos muito de rótulo. Eu sou desta religião, o outro, eu sou dessa religião. Então, um fica brigando com o outro. Cadê Deus nesse meio? Está aí? Jesus está aí? Não, em nome de Jesus, em nome de Deus, fazem isso. As chamadas guerras santas que aconteceram, principalmente na era medieval, matou-se muita gente em nome de Deus. Então, Jesus já previa tudo isso que ia acontecer. Maremotos e todo tipo de dificuldade, digamos assim, de acidentes que seriam criados nesse momento. É um momento de transição que nós estamos vivendo. E aí, no momento de transição, há coisas que acontecem que são muito graves, muito pesadas. E qual é o nosso papel de conhecedores da doutrina espírita, de conhecedores do Evangelho de Jesus? Pelo menos um pouquinho. O André Luiz fala que quem tem 2 ou mais semanas de lida evangélica já sabe a saciedade o que fazer. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Quer dizer, eu não vou esperar que alguém faça alguma coisa para mim, eu vou fazer para o outro, mas eu vou fazer o quê? O que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu quero que faça comigo, então eu vou fazer antes com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. É isso que Jesus fala. E se nós nos colocarmos na posição de um familiar daqueles rapazes que desencarnaram no incêndio lá em Santa Maria, se nós nos colocarmos na posição daqueles rapazes que desencarnaram no incêndio de Santa Maria, e se a gente se colocar na posição dos donos da boate, dos responsáveis por aquele trágico acidente, será que a gente faz isso? Vocês lembram do 174? 174. Minha sobrinha, tadinha, está ali, não deve lembrar porque era tão pequenininha, né? Mas 174 foi um caso em que toda a sociedade ficou envolvida.
ele sequestrou o ônibus e ficou durante horas e horas e horas lá com reféns, e acabou ficando com uma refém só. E aí a gente para e pensa, o que é que eu estava desejando naquele momento que eu estava ligado na televisão ou no rádio, enfim. Cada um de nós, não precisa falar, mas cada um de nós tem a resposta. E, infelizmente, até no meio dos religiosos, dos que nos chamamos religiosos, o pensamento dominante era: o atirador de elite tem que matar esse cara. Não era isso? Nos circos romanos, não era assim? Ela fez o sinal certinho, é isso aí. Aquele rapaz que atirou, que apertou o gatilho, que acabou vitimando a refém, enfim, aquele rapaz foi culpado por aquele ato? Sim ou não? O pessoal está com sono. Sim ou não? Ok. E nós que incentivamos pelo pensamento, somos culpados? Sim ou não? Obrigado. É isso. É isso. Agora, a gente sempre lembra que culpa é ótimo no primeiro momento, mas depois passa a ser ruim, porque a gente fica num ciclo vicioso. E a gente não sai desse ciclo vicioso. Eu culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou o último dos seres. E aí a gente não olha para frente e não fala: caramba, eu tenho que recuperar o tempo perdido. Eu errei, mas agora eu vou buscar o certo, vou buscar acertar. Então nós, naquele momento, talvez tivéssemos pensado: atira logo, acaba com isso, acaba com ele. E nós então carregamos toda a atmosfera. A Joana de Ângeles chama de psicosfera, que é... Aqui nós estamos rodeados de uma quantidade de ar, né? Então chama-se atmosfera. E nós também estamos rodeados por uma grande nuvem de pensamentos, de psiques. Então é psicosfera. É como se, ao invés de ar, tivéssemos só pensamentos. E os nossos pensamentos, eles vão muito mais rápidos até do que um telefonema. Eles chegam no ato, na hora, exatamente no momento que nós pensamos, eles chegam. É dessa forma também que os espíritos mais elevados aparecem num canto, no Brasil e no Japão, praticamente ao mesmo tempo. Que é pela vontade, é pelo pensamento que eles se deslocam, né? Para a gente ainda vai levar um tempinho para fazer isso. Estava falando com a tia Guacira ali que no futuro, né, não vai ter mais nem controle remoto, vai ser pelo pensamento. A tia Guacira falou: nós talvez não vamos ver nessa encarnação, tia Guacira, não é? Mas tem as próximas. Dependemos. Não é? Então, mas o pensamento é força, é uma força criadora e uma força destruidora. Quando nós pensamos, nós emitimos energia. E essa energia vai ao encontro do alvo que nós queremos. Ela chega, o pensamento chega no local. Quantas vezes a gente está em casa e, caramba, pensa em alguém, aí o telefone toca, é aquele alguém. Estava pensando em você. Claro, esse alguém pensou assim: vou ligar para o João. Nisso que ele pensou, o pensamento dele já chegou até a mim. E se eu for sensitivo, eu vou perceber, e aí já vou ficar: opa, pensei no João aqui, vai ligar. E liga mesmo, né? Então nós temos, o nosso pensamento é criador e é destruidor. O que a gente tem que fazer hoje é exatamente buscar selecionar o nosso pensamento. Não só o pensamento que nós produzimos, mas o pensamento que nos chega. E muita gente fala assim: mas como é que eu vou distinguir um do outro? Não precisa distinguir. Distingue não que é seu ou que é de outro. Distingue se é bom ou se é ruim. Se nós fizermos isso, pensamento bom provém sempre de uma fonte boa. Pensamento ruim provém sempre de uma fonte ruim.
Então, se o pensamento for ruim, descarta. Deixa de lado. A gente não precisa se poluir. Quando a gente vai num local comprar um sanduíche e tal, e a gente vê lá o atendente pegando no dinheiro, depois pegando no sanduíche, a gente vai comer aquilo ali? Tem gente até que come, né? Mas você já fica com reservas. Ou é melhor, não, obrigado, passou a fome. Não é? Nós, quando absorvemos os pensamentos nocivos, nós estamos comendo um sanduíche que alguém manipulou com mão suja. Não um sanduíche material, mas um sanduíche espiritual. E aquilo vai nos contaminar. E ao contaminar a mim, eu posso contaminar, principalmente hoje com as redes sociais, contaminar um monte de gente. Quando você olha no mais famoso agora, né, o Facebook, as pessoas postando lá coisas terríveis e outras postando coisas maravilhosas. Aí você vai e amplia aquela postagem ruim, nós estamos colaborando com aquilo. E quando ampliamos as coisas boas, também estamos colaborando. Então a gente tem que buscar filtrar os nossos pensamentos, filtrar aquilo que a gente está compartilhando, né? Não só nas redes sociais, mas no convívio com os amigos, com os entes queridos, etc. E a partir daí, nós vamos modificar o nosso, vamos usar essa palavra, karma coletivo. A gente vai modificar. Porque Jesus disse, e Pedro capta e coloca na sua epístola, que o amor cobre a multidão dos pecados. Nós temos muitos erros, uma bagagem bem pesada de erros que nós cometemos. Mas se nós começarmos agora, não precisa pensar no passado, não, o passado já foi, já era, não dá para mudar. O que eu fiz há 1 segundo já não dá para mudar mais. O que dá para mudar é agora. Nesse momento, eu consigo mudar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu vou realizar, isso eu consigo mudar. Mas o que passou, já passou. Então vamos começar agora. Vamos começar agora plantando coisas boas. Fazendo a plantação adequada. Porque se eu quero comer maçã, eu não posso plantar tangerineira, né? Se bem que eu gosto de tangerina. Gosto de tangerina? Também gosto. Ou uma jaca. Pesada, né? Pesada para pegar, mas depois comendo fica boa. Então a gente não pode imaginar que vai plantar uma coisa e vai colher outra. Ah não, Deus é tão bom que eu plantei um monte de besteira e Ele vai me dar coisas boas. Ele é bom, Ele é misericordioso. Aí tem aquela frase do Vinícius, aquela colocação do Vinícius, o Pedro de Camargo, que ele diz assim: Deus quer eliminar as nossas dívidas, o nosso sofrimento, porque Ele é amor. Deus pode eliminar o nosso sofrimento, porque é poder, mas não elimina o nosso sofrimento, porque é justiça. E não é a justiça dos homens, que é falha, mas a justiça de Deus, que não falha. E não é o próprio Deus que fica lá controlando, como se fosse um videogame. Não, agora ali, vou pegar aquele cara e... é isso aí, pronto, já pagou por isso. Não. Deus criou suas leis e instalou essas leis dentro de nós, nas nossas consciências. E lembram da lei de atração? Somos nós mesmos que fazemos com que as leis divinas se cumpram. Somos nós mesmos que fazemos com que aquilo que eu não fiz certo, eu atraia a lição necessária para que eu da próxima vez possa fazer certo. Mas eu queria terminar eu imprimi um artigo da Dora Encontre que é fantástico. São 3 folhinhas e praticamente metade, uma página e meia, é uma página do Emmanuel.
mas eu queria ler aqui 4 pontos, pelo menos, e depois essa página do Emanuel. Dá tempo? Dá, né? Tá, obrigado, tá? Mas eles estão cansados, né? Quer que pare por aqui? Todo mundo com sono, querendo ir embora para casa, calor. A Dora fala assim, o assunto é complexo, mas aqui apenas gostaria de afirmar que nós, espíritas, temos sim algumas respostas racionais, mas elas são genéricas e não podem servir como camisas de força para toda a realidade. Que respostas baseadas em evidências e pesquisas temos, por exemplo, para essas famílias enlutadas com a tragédia de Santa Maria. Quais são, então, essas respostas? Primeira, que a morte não existe e que esses jovens continuam a viver e que poderão mais dia, menos dia, dar notícias de suas condições. Segunda, que a morte traumática deixa marcas para quem fica e para quem foi, e que todos precisam de amparo e oração. Que o sofrimento deve ter algum significado existencial, que cada um precisa descobrir e transformá-lo em motivo de ascensão, é educação. Que a fé, o contato com a espiritualidade, seja ela qual for, dá forças ao indivíduo para superar um trauma dessa magnitude. E aí o Emanuel é perguntado, é questionado numa reunião pública em 72 lá em Uberaba. Perguntam a ele assim, sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Resposta: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, é aquela que é por dentro e por fora, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Lei de atração. Nós somos os nossos próprios julgadores. Não precisa ninguém nos julgar. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Enfim, nós que já temos pelo menos a consciência, e o importante da doutrina espírita não é nos tornarmos como gado que segue algo que foi pré-determinado. A doutrina espírita, ela não proíbe nem obriga ninguém a absolutamente nada. Ela faz muito pior. Ela nos dá o conhecimento do que é certo e do que é errado. E se nós utilizamos o erro em nossas vidas e fazemos com que outras pessoas sofram por esse erro, nós estamos nos compromissando. É a escolha que nós fazemos. Nós temos na nossa trajetória sempre caminhos a seguir. E a gente sabe que os caminhos, eles nos levam a esse ou aquele ponto. E que nós devemos assumir a responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter ciência de que, através da prática diária da boa conduta, nós vamos nos aprimorar, nós vamos nos melhorar. Muitas vezes, ao passarmos a mão na cabeça do nosso filho, ou de um amigo, ou do cônjuge, ou da mãe, ou de um vizinho, de um erro que ele cometeu, ou por ele estar sendo infantil, ou ela estar sendo infantil, nós estamos prejudicando aquela pessoa. Eu me lembro que
tinha uma historinha, um conto, né? Que dizia o seguinte: um pai ou uma mãe tem um amor grandioso pelo filho, pela filha. Imaginemos um filho pequeno. E aí esse filho insiste em ir lá na tampa na porta do forno, do fogão, né? Que está ligado, tá lá assando um bolo, insiste em ir lá para botar a mão. E a mãe ou o pai, normalmente a mãe, né? A mãe é mais preocupada com essas coisas. Vai lá: não, meu filho, está quente, vai te queimar. Aí ele, tudo bem, dá uma volta, daqui a pouco vai lá de novo com a mãozinha. Aí a mãe: não, meu filho, já te falei que vai te queimar. E faz isso várias vezes. Chega uma hora que a mãe, mesmo doendo o coração, pode permitir que o filho chegue perto e sinta aquele calor, e aquilo dói, aquilo machuca. Aí ele aprendeu. Ele não vai mais botar a mão naquele lugar, porque ele sabe que queima. Ele não ouviu a voz da mãe, como nós não ouvimos a voz, entre aspas, de Deus. E aí a gente vai toda hora lá para botar a mãozinha no forno quente. Aí Deus fala assim: não, meu filho, não faz isso. Através dos seus mensageiros, Deus vai e fala para a gente: não faz isso, faz daquela forma. Mas aí chega uma hora que Deus fala assim: já que ele não vai pelo amor, vai pela dor. E aí permite, sem ser um Deus cruel, claro que Deus é amor, permite que nós passemos por essas dificuldades, esses sofrimentos, para que a gente possa aprender, né? São momentos críticos da nossa vida que acabam fazendo com que a gente aprenda. Isso, volto a dizer, não tem nada de sarcástico, pelo contrário. Porque o que Deus nos avisa muito, mas a gente não quer ouvir. Então, quando a gente... Teve uma vez um aniversário do Caminho do Senhor lá no Lar Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna, que nós tivemos um culto ecumênico. Então teve uma senhora representando a Igreja Católica, um pastor da Igreja Protestante, a Daíla Barbosa representando o Espiritismo, teve um messiânico lá, enfim. E aí eu guardei muito a frase, a colocação que fez a irmã da Igreja Católica, que foi assim: Deus não é paternalista, Deus é paternal. O que é paternalista? É aquele que o filho está errando e ele está sempre passando a mão na cabeça. Tudo bem, eu te livro desse perigo, né? Alguns casos que a gente vê aí, né, de pais que os filhos provocam acidentes, aí o pai vai lá: não, toma aqui, paga a fiança e tal, meu filho, tudo bem, vamos lá, vamos em frente, vamos na vida, é isso aí, continua. Está ensinando? Não está ensinando. Muitas vezes é preciso deixar o filho, eu estou falando de filho que é mais fácil da colocação, mas alguém, é preciso deixar uma outra pessoa passar por aquela dificuldade para que ela realmente aprenda e amadureça. Muitas vezes nós não queremos, a gente gosta, a gente não quer ver ninguém sofrer, mas a pessoa insiste tanto que você fala: vai, eu vou ficar aqui torcendo para que você não sofra, mas se você quer ir, se você quer sofrer, vai. E aí a pessoa vai. Tem um outro conto também, que é o seguinte: imagina esse salão aqui repleto de caco de vidro, não tem ninguém aqui no salão, só o salão está cheio de caco de vidro. Aí a tia Guacira fala assim: João, vai lá do outro lado, pega uma jarra d'água para mim, por favor, mas calça as botas que estão ali. Aí eu falo: tia Guacira, olha só, eu sou fera, eu sou esperto, eu vou ali pulando, né, desviando dos vidros, vou chegar lá, vou pegar o jarro e vou voltar desviando dos vidros, não precisa se preocupar, não preciso de bota. E aí a tia Guacira: não, meu filho, olha só, pode ser que você se desequilibre e acabe pisando num caco de vidro, vai cortar teu pé, vai doer, vai sangrar, pode infeccionar. A tia Guacira: já lhe falei, eu sou esperto, eu vou lá, eu sou jovem, como dizia o Chico Anísio. Aí a tia Guacira torna a insistir: meu filho, não custa nada, põe as botas,
voem, que aí você vai estar protegido, não tem perigo nenhum. Tiago Acira, olha só, vou lhe mostrar. Aí eu vou andando no meio, eu piso num caco de vidro, corto o pé, viro para trás e falo, poxa, Tiago Acira, tá vendo aqui, ó? Não é isso que a gente faz com Deus? Não é? Deus está nos alertando, não vai, meu filho, calça a bota, meu filho. E a gente insiste em passar. Quando a gente se corta, a gente vira, poxa Deus, por que tu fizeste isso comigo? Por que deixaste isso acontecer comigo? A lei de ação e reação é fantástica. Ela vai de ponto a ponto. E o mais fantástico é que a gente não está aprisionado a essa lei como um destino que a gente não pode mudar. O destino pode ser mudado a cada segundo da nossa existência. Voltando à frase de Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós erramos, vamos amar, vamos nos dedicar, vamos fazer a diferença, vamos fazer a maior de todas as caridades, que é a nossa reforma íntima. Vamos tentar, né, gente? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esses minutos de reflexão. Sabemos que muitas coisas ainda existem que poderíamos aprender na noite de hoje, mas nós estamos caminhando a cada dia, um passo, a cada momento, uma lição, e a gente vai caminhando, vai superando a nós mesmos, mas com a tua ajuda, Senhor, porque como disse Paulo de Tarso, somos fracos, mas tudo podemos em Ti que nos fortalece. Que a Tua luz, Senhor, possa nos envolver, que possamos distribuir essa luz a todos a quem encontrarmos, encarnados e desencarnados. Que todos os lares aqui representados possam ser inundados neste instante com a Tua luz divina, com a Tua paz, com o Teu amor. Que todos os irmãos que passaram recentemente pelo desencarne, seja ele coletivo ou não, e todos aqueles familiares que sofrem, que choram, possam ser envolvidos pelo Teu amor neste instante, possam ser consolados por Ti, como no dizer de Humberto de Campos, que nós possamos Te sentir chegar devagarinho, e com o verbo silencioso do Teu amor, acariciar-nos, acalmar-nos e nos conduzir ao ponto certo da nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus, que nós possamos estar contigo, agora e sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, te agradecemos profundamente pela oportunidade de termos estado esses momentos aqui juntos, meditando e orando em Teu nome. Eu peço aos nossos guias e protetores que neste momento nos permita, em nome de Deus, estar encerrando a primeira parte de nossa reunião, pois já agora iremos dar continuidade com os passos. Obrigado, Senhor, e que todos aqueles que irão retirar-se, que possam levar consigo a paz e a harmonia, distribuindo lá fora com todos aqueles que se encontram tão distanciados do Teu Evangelho. Graças a Deus.